PIB, quantípicos, mas sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem, a mais um momento de comunhão, um momento gostoso de comunhão, momento de reflexão, de oração orante, que se chama graça divina, certo? Tem nome para isto. Eu vou falar sobre isso com vocês. Desculpa, João. Abordarei esse tema em alguma outra live, porque eu faço a oração cantada, orante. Isso não é somente um método, mas existe toda uma base consolidada, montada, que explica e exemplifica isto. Também quero dar as boas-vindas a você que está aqui nos assistindo, Cassi, Jorge, Gabriel, Bernardo, Marcelo, sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa no seu coração e que possamos ser semeadores da boa palavra de Deus, semeadores do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos permitir que Deus sonde o nosso coração, que Deus ilumine a nossa mente através do Santo Espírito da promessa, e que possamos ser edificados, iluminados a cada dia. Esta tem sido, a nossa oração. E eu quero dizer, seja bem-vinda, minha mãe, Márcia Bergman, seja bem-vindo. Aqui eu não tenho os nomes, mas os que estão aqui chegaram agora, sejam todos muito bem-vindos. E se você ainda não faz parte desse canal e caiu aqui por paraquedas, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Ontem nós iniciamos uma minissérie de vídeos baseado na passagem de João capítulo 1, e paralelo a isso, Gênesis capítulo de 1 a 3. Boa noite, Geise. E outras passagens como Moisés de 1 a 8. Essas passagens falam da criação de todas as coisas, mas especificamente nesta passagem que estamos meditando, portanto, fazendo uma reflexão aprofundada, ela narra a encarnação do Verbo de Deus, que é Cristo Jesus, Nós vamos chegar a definir o que significa ser o Verbo de
Deus. Verbo significa palavra, mas existe um sentido muito mais profundo que apenas ser a palavra de Deus. Vamos falar então, ontem falamos então da luz inextinguível, ou melhor dizendo, vamos falar hoje sobre a luz inextinguível nas trevas. E ontem, então, falamos sobre o Verbo eterno e divino que é Jesus nos versos de Mateus. E se você quiser ter acesso a esta mensagem de ontem para acompanhar a sequência, ela já está disponível lá no nosso canal do YouTube, certo? Obrigado, Breno. Mas eu quero iniciar com uma oração e vocês gostariam que eu iniciasse cantando um hino? Faz a oração primeiro, porque senão tu vai mexer no celular. Vamos orar então e depois eu canto o hino então. Tempo. Tá pronto. Já vai tu procurando um hino que eu saiba. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de oração, de reflexão, de ponderamento diante da Tua palavra, Pai querido, nos auxilia-nos a viver conforme as ordenanças do Salvador Jesus Cristo e conforme os mandamentos dele deixados na sua palavra, dos primeiros apóstolos, que possamos criar raízes, né? Ou melhor dizendo, que possamos aderir raízes, sejam criadas as raízes da nossa fé, que o Senhor possa vir e possa nos dar entendimento, perdão, compaixão, nos ouça graça bendita e libertadora que é no sangue de Jesus, que possamos entender que o Senhor é maior que eu, meu irmão, que todos merecem, ou melhor, não merecendo, mas todos podem receber essa graça. Ele nos ajude a seguir em frente e que possamos, com teu auxílio, possamos ser mais que vencedores, naquele que nos amou, com Paulo, que possamos terminar a carreira e guardar a fé. É nisso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Também pedimos por aquele Senhor que estamos sofrendo, que acalme, que console, que dê da sua em Jesus Cristo. Amém. Vamos então um hino para nós começar. O Elias já por aí. Então vamos, quem vai adivinhar o nome? Mas se prestar atenção no hino, vai saber o nome, tá?
Esse aqui é com convicção, tá? Nome e número. Vamos lá. Somos hoje com camada servir a pegar o Rei Jesus, dando nosso testemunho, proclamamos sua luz. Juntos, todos juntos, marcharemos em união, prontos, sempre prontos, a cumprir fiel missão. Firmes entoamos esse hino triunfal. Jovens de Sião, lutemos pela causa celestial. Segundo, somos hoje conclamados às fileiras, soldados do Senhor, Vamos pela senda de juntos, todos juntos, marcharemos em união, pontos sempre prontos, a cumprir fiel missão, firmes entoamos esse hino triunfal. Jovens de Sião, lutamos pela causa celestial. Virado em Ignis. Virado. E vós sejam todos bem-vindos. Eu vou cantar só mais um. Vamos, ninguém soube o nome, né? Vamos lá, mas o nome é... Seja bem-vinda, Nath. Seja bem-vinda, Moranguinho. Número 166, do Inário Verde. E agora nós vamos cantar. Oi, Nath, tudo bem? Bem-vindo, Marvel. Bem-vindo, Enginis. Bem-vindo, Jéssica, obrigado pela rosa. Nívia, obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vou só cantar mais esse e já vamos para a mensagem. Não saia daí que tem muita coisa boa hoje, certo? Vamos lá. Povos da terra vem das quais os mensageiros de nosso Pai, anjos de glória cantam o refrão, eis a restauração. A verdade cai como a luz do Evangelho pleno de Jesus. Hoje é pregada para milhões em todas as nações. Povos que estavam na escuridão, hoje celebram na salvação. A longa noite já terminou e a alva enfim raiou. A verdade cai como a luz do Evangelho pleno de Jesus. Hoje é pregada para milhões em todas as nações. Fomos Fomos chamados pelo Senhor para servir no grande labor. Proclamaremos com decisão novas de salvação. A verdade cai como a luz do Evangelho pleno de Jesus. Hoje é celebrado para milhões em todas as nações.
Seja bem-vindo, Neymar. Que nome diferente, né? É o nome de jogador de futebol. Sim, mas até hoje eu só conheci ele. E o pai dele, porque ele é Neymar Júnior. Hã? É. Será que é o jogador? Já pensou? Bom, hoje eu tenho uma mensagem continuando a mensagem de ontem. Ontem falamos sobre a natureza entre a diferença entre natureza e natureza e entre natureza e graça. Temos a diferença Eduardo. na teologia entre raça comum e raça especial, ou seja, a raça comum é aquela que o Senhor nos dá por meio das coisas Obrigado, da Lipex. natureza. Obrigado, Bruna. Mas a raça especial é aquela que vivemos em Cristo Jesus. Obrigado, Bruna. Obrigado, Nath. O Marvin perguntou de onde que nós somos. Na verdade, nós somos de Pelotas RS, mas nós moramos em Novo Hamburgo RS, ok? A gente se mudou faz uns 5 anos, 7, já vai fazer. 7 anos, mas eu amo a minha terra. Mas Um lugar que tá frio, frio. me digam aqui nos comentários se onde vocês moram tá muito frio. Aqui tá. Deixa eu ver quantos graus tá agora. Peraí. Hoje nós vamos continuar falando sobre a humanidade de Cristo nos termos de João 1 para a série de vídeos que nós estamos fazendo sobre a raça sofrível santificante. Tá 13 graus agora 13 aqui. graus. E eu quero, antes da mensagem, eu quero fazer um mexer aqui. Eu quero falar que, como vocês sabem, eu não sou nada disso, eu não gosto de misturar evangelho e finanças no sentido de, como posso dizer, de Obrigado, usar Bruna. o púlpito, entre aspas, para promoção pessoal. Eu não sou desses. Todavia, nós temos despesas e aí eu... Perdoe, mas evite os comentários, ele é como todos os outros. Não sou desses, tá? Mas como vocês sabem, o estudo, o aprimoramento nos dias de hoje demanda sim que você tenha um nível de investimento financeiro, e eu tive que, devido à queda do meu benefício, eu tive que parar os meus estudos. E tem um aplicativo que eu acho que poderia me ajudar muito a melhorar o meu conhecimento, aprimorar esses conhecimentos e, portanto, eu poderia trazer novos conteúdos mais embasados aqui para vocês. E eu não vou mentir, de fato, eu quero ter esse aplicativo para poder cair de cara no estudo até para assuntos pessoais, não vou mentir, mas também para poder ajudar aqui com melhor conteúdo.
Então, se você puder me ajudar, eu serei eternamente grato. Lá no nosso site, que tem aqui no nosso perfil, tem as formas de membresia, que Na bio. na bio. Tu pode ser membro e aí fazer cursos aqui comigo, cursos teológicos, temos textos, mas também você pode doar via PX, porque se você doar via PX, o TikTok não fica com uma parte do valor. Então, se você puder fazer isso por mim, qualquer valor, Diz qual é a plataforma qualquer que tu tá querendo quantia, assinar. eu tenho uma plataforma, como eu disse, chamada Ping, PILGRIM, certo? Eu não sei pronunciar Como direito. é que é o nome? Diz de novo. P, P. I, Só um pouquinho. Peraí. Eu vou escrever P. I, I. L, P. I. L. G. G, R, I, M. Pilgrim. Isso. Tá aí o nome. E aí você Obrigada, pode, Otávio. talvez até se você, aí a gente pode, claro, os presentes aqui tudo ajuda, mas eu precisava desse auxílio. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço. E nem é tão caro, né? Nem é tão caro, a gente estava vendo as parcelas ali, uns R$30. Não, 45. 45, mas mesmo assim não é muito caro, certo? Então, Obrigado, Statinelli. obrigado, Statinelli. Então, nos ajude, certo? Como eu disse, eu estudando mais posso trazer um conteúdo melhor para você. Ontem, como eu estava dizendo, a gente falou dos versículos de Mateus, de João, só para refrescar a memória, falamos do Verbo divino e eterno, que Boa noite, Henrique. apresentado Obrigado, Guilherme. por mim. Obrigado, Guilherme, pelo resto. Que João apresenta o Verbo por meio de um conceito, de uma maneira filosófica, né? Então, ele apresenta isso e depois ele fala do verbo, na verdade ele continua falando, mas nos primeiros versículos ele fala de uma introdução, né, do verbo, e depois ele vai falar características desse verbo. E a primeira característica que Paulo fala do verbo de Deus sendo Cristo é que ele é uma luz inextinguível nas trevas, e a gente conversou sobre isso, tá aí nos versos 4 e 5, certo? Obrigado, e hoje nós vamos falar sobre o testemunho e a rejeição dos homens à figura do Verbo de Deus, que é Cristo. Então ele prestou testemunho, os homens não compreenderam, e como foi profetizado então pelo profeta Isaías,
que ele viria e que os homens da sua própria casa não o aceitariam. Inclusive, além da profecia de Isaías, o próprio Senhor Jesus Cristo em vida disse que o profeta de Deus não é aceito na sua própria terra, fazendo uma referência prática e direta a ele mesmo em relação aos judeus. E aí vamos falar um pouco desse testemunho e rejeição. Vejamos aí os versos aqui mesmo. Vejamos, Beirado. Vejamos aí os versos 6 a 11, e aí eu vou olhando aos poucos, tá? Primeiro 6 e 7, diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por intermédio dele. E aí o 8 diz assim: não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui João, o amado, ou seja, João após referência ao primo de Jesus, João o Batista. E ele diz que João Batista veio para testemunhar sobre essa luz no mundo, né? E fazendo um paralelo com João 9, onde Jesus vai curar um cego e ele diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí mesmo ele vai dizer aqui que João veio para que testificasse da luz, e o próprio João, nos versos antes, no verso 4, diz que Jesus era a vida, ou seja, a vida estava em Jesus e que a vida também é a luz dos homens. Ou seja, João fala da luz no verso 5 e no verso 7 ele confirma este selo de Jesus, certo? Mas então, apesar de Deus, apesar de ter sido feito por ele, ou seja, apesar do mundo ter sido criado por Cristo, porque quando nós lemos o relato de Gênesis, o Criador ali de Gênesis 1:1 e de Gênesis 1:27 é Jesus, o Mashiach. Então, embora o mundo não tivesse, embora o mundo fora criado por ele, o mundo não o conheceu e não deu graças a ele. E sobretudo o povo de Israel, o povo judeu, que acima de todos os outros povos teve uma revelação dele e não aceitaram ele como Deus, certo? Então, o testemunho e a rejeição estão totalmente mergulhados
na pessoa de Jesus. O testemunho que os homens dão de Deus. E logo depois de testemunharem, rejeitam esse Deus que acabaram de testemunhar. Esse testemunho e rejeição dos homens, um após o outro, fica claro e evidente na pessoa de Jesus. Esta rejeição inicial mostra a profundidade, ou seja, é uma profundidade tão densa da separação entre a humanidade caída e o seu Criador. Então, quando a gente vê eu vou tentar falar mais devagar, tá? Quando nós vemos o relacionamento de Deus e de Adão, lá em Gênesis 3, nós já vemos essa profunda separação entre Deus e os homens. Não porque Deus quis isso, mas porque os homens, tendo a imagem de Deus, não aceitaram, bem-vinda Maria, não o aceitaram e não renderam graças a Deus como Deus, certo? Eles apenas acharam era aquilo que nós falamos sempre, que nós não podemos querer as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, mas primeiramente nós precisamos querer a Deus, porque aquele que quer somente as coisas que Deus pode proporcionar não desenvolve um relacionamento sólido e genuíno com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é muito sério. Agora, falando desse testemunho e rejeição, ponto 4, que aí está no verso 12 ao 13, nós testemunho e rejeição humano em relação à pessoa de Cristo Jesus nos leva a um quarto ponto, que é a graça da filiação humana, ou seja, mesmo os homens tendo rejeitado 2 vezes, sendo que os homens rejeitaram ele na criação e continuaram rejeitando após a segunda vinda da sua encarnação, morte sacrificial por nós, ou seja, os homens rejeitaram eles 2 vezes, e mesmo assim, ele demonstrou da sua graça. E aí nós vamos ler os versos 12 e 13, mas antes eu quero dizer que a explicação desses versos está na passagem anterior. Vejamos o que diz os versos 12 e 13. Primeiro eu vou ler o 12, depois eu leio o 13. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, ao que quer sim em seu nome. Então, e nós temos que tirar da cabeça, isso é uma coisa que não é bíblica. Infelizmente, os homens distorceram isso e até pessoas piedosas acreditam nisso, que somente porque você nasceu, você é filho de Deus. Não mesmo. Eu vou citar para vocês João 1, Romanos 8, João 3. Esses textos mostram que para que você, já vou responder, para que você seja filho de Deus, e esse é um assunto para uma outra mensagem, você precisa nascer de novo, ou seja, nascer de Cristo. Então, no entanto, a todos quanto receberam, Jesus ele deu esse poder. E por que um poder? Porque é uma graça oferecida por meio de Jesus Cristo. Ou seja, mesmo depois que nós pecamos, que nós somos culpados, digamos assim, do pecado de nossos pais e dos nossos primeiros pais, e culpados dos nossos próprios pecados, mesmo assim Jesus estende da graça de Deus e nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ou seja, não é que nós somos sempre filhos de Deus. Não, nós passamos a ser filhos de Deus. Porque, claro que antes da queda, antes da nascença, nós de fato éramos filhos de Deus. Mas à medida que nós nascemos nesse corpo corruptível, nós deixamos de ser filhos de Deus. E, portanto, nós temos que nascer de Cristo para que nós tenhamos uma adoção como filho. Vai responder a pergunta? Eu vou, depois eu continuo, só deixa eu checar uma coisa aqui. Deixa eu só dizer uma coisa que eu quero apenas explicar. Bom, eu vou responder e eu quero voltar nos primeiros 3 versos, mas vamos lá. Não, nunca li a Bíblia toda assim como de capa a capa. De capa a capa, mas eu já li todo o Novo Testamento de capa a capa. E eu creio que assim, entre vindas e indas, eu já devo ter lido a maior parte do Antigo Testamento, sim. Tá? Do Novo Testamento eu tenho certeza. Tá? Mas Mateus te fez uma pergunta antes. O que você acha dessa geração que não acredita mais em nada? Olha, é uma boa pergunta, viu? E eu não tô falando isso pra encher a bola, de fato. Eu acho que é uma geração que
tá... Toda geração teve sofrimento. Talvez a nossa geração seja a geração que tem mais facilidades. Porém, e por um lado, os homens, quando passam pelo sofrimento, duvidam de Deus. Mas, por um outro lado, aqueles que têm tudo podem cair na tentação de achar que eles bastam. Ou seja, dos dois lados existe esse perigo. Eu acredito que a nossa geração de hoje, a geração dos anos 99, 2000 para cá, é uma geração que meu pai disse muito isso, né? Que é uma geração Nutella que sempre teve tudo nas mãos. Embora eu não concorde 100% com ele, né? Se eu dissesse que eu concordo, eu estaria mentindo. Mas em partes eu concordo com ele. Embora eu não concorde 100%, eu acredito que sim, que essa geração, por causa de não ter que passar por um trabalho, por conseguir essas coisas, acham que Deus não faz falta. Mas isso não é só essa geração, né, Tiago? Pode Sim. ver que já vem até pessoas mais velhas, eu não digo tão velhas, mas assim, pessoas de 30 anos. Também é uma geração que já não acredita tanto em Deus. E tu tem alguma explicação por que disso? Não sei. A gente pode dizer que hoje as facilidades com as redes sociais e aplicativos são mais fáceis, acabam dando mais entretenimento e aí as pessoas se voltam menos para Deus, mas não sei se seria isso. Eu acho que é o começo do fim, como se diz, né? Jesus... Os corações iriam se esfriar mais. Sem falar eu não quis falar, né, do conceito escatológico da coisa, mas de fato, tanto em Apocalipse quanto no sermão profético de Jesus, contido em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, esses textos falam de fato isso que ela disse, que os corações se esfriariam. E eu vou dizer mais, talvez você vai até querer negar ela por causa disso. Mas não somente Satanás está trabalhando para isso, mas eu creio que, eu não sei porquê, mas eu creio que até o próprio Deus tem e não me entenda mal, estou com medo de falar isso que eu vou falar, mas isso é até um próprio ato de Deus. Por quê? Porque Deus, ele diz, como por exemplo... Para a separação do joio e do trigo, tu quer dizer? Exato, porque como por exemplo, quando o povo de Israel estava lutando com o faraó para sua liberdade, primeiro diz que o coração do faraó se endureceu, ou seja, ele mesmo endureceu seu coração. Mas ao decorrer dessa fase,
diz o texto, isso não é interpretação, não é uma doutrina calvinista. Isso está no texto. Que Deus Ló, obrigado. endureceu o coração de Faraó. Ou seja, existia um propósito pelo qual Deus não queria que Faraó deixasse o povo ir diretamente Antes do tempo. antes do tempo. Então eu acredito que é isso que está acontecendo agora. Claro que nós vemos, nós hoje não sabemos a história, sabemos que qual é o propósito de Deus com isso, fazer com que fosse demonstrado todo o poder de Deus ao Faraó e aos egípcios. Mas isso não quer dizer que aqueles que estavam ali no processo não sofreram. Houve muito sofrimento. Então, e aí, eu não posso ter certeza, mas eu acredito que é um pouco isso que está acontecendo agora. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acredito que sim. Então, agora eu quero... Pergunta para ele se ficou respondida. Ficou respondida a Mateus. pergunta, Matheus. O que tu quer tirar? Puxar para baixo? Não. Só deixa eu falar algumas coisas aqui. Na expressão que João usa, que era o verbo, diz assim, no princípio é o verbo. Essa expressão verbo, ou seja, que seria logos, e no grego, lâmpada, o micrograma, ômicron, vacina, desculpa, eu não sou alfabetizado nas línguas originais, mas no pensamento grego, ou seja, da palavra logos, esta palavra significa razão, palavra, princípio ordenador do universo. Para os judeus, é a palavra criativa de Deus que trazia as coisas à existência. Por exemplo, lá no Salmo 33, consegue pegar aqui para mim, né? Salmo 33 aqui. Aqui, 33. Salmo 33, no verso 6, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Ou seja, João, João, quando usa esse termo, é o verbo, ele une a essas ideias, apresentando Jesus como a personificação, ou seja, a personificação da palavra escrita, da palavra de Deus,
ou seja, o próprio agente da criação. Então, Jesus ele não estava apenas espiritualmente na criação, mas ele de fato foi o próprio autor. Agora, quando diz assim, e o verbo estava com Deus, a preposição aí, aqui eu sei que vai ser uma parte chatinha, mas eu preciso falar com vocês a respeito dela. A preposição grega aí, pós, ou seja, PROS, né, que é pi ou mico, né, vai seguindo, né, no grego, implica uma relação íntima e pessoal. Não é apenas que o verbo estava perto de, ou seja, perto de Deus, mas ele estava em comunhão total, face a face. Ele estava em um relacionamento dinâmico. Isso preserva a distinção entre as pessoas da Santíssima Trindade, mesmo na unidade. Obrigado, João. Ou seja, mesmo que as pessoas estivessem, que são pessoas distintas, elas estavam tão unidas entre si que dessas pessoas distintas, mas elas estão numa relação tão única que existe uma profunda unidade, mesmo entre pessoas distintas. Isto quer dizer que o verbo que estava com Deus, ou seja, Jesus, nasceu no sentido, ele não nasceu, mas ele é da mesma categoria, ele tem o mesmo poder, a mesma natureza, a mesma força de Deus o Pai. Ou seja, Jesus é o mesmo, ele tem e é a mesma natureza de Deus o Pai. Em quarto lugar, diz a expressão, e o verbo era Deus. Ou seja, esta afirmação é uma afirmação mais direta da divindade de Cristo na Bíblia. A estrutura grega aí não usa o artigo definido antes de, abre aspas, Deus, fecha aspas, o que significa que o verbo possui... Mãe, ajeita aqui, passa um pouco. Aí. Que o verbo possui a mesma natureza essencial de Deus, sem ser seguida de uma pessoa com Deus separado, o que seria o politeísmo. Nós não cremos no politeísmo. É uma natureza essencial, sem ser uma segunda pessoa como um Deus separado. Não, eles são 3 pessoas, mas um único
uma única divindade que é Deus, certo? Então ele diz, essa afirmação é inequívoca da deidade de Cristo Jesus. Diz o verso 2, ele estava no princípio com Deus. Este versículo reitera então e reforça a verdade do versículo 1, enfatizando a pré-existência e a comunhão eterna do Verbo com Deus. E aí vem o verso 3 que confirma essa ideia. O verso 3 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui a função criadora do Verbo é explicitamente declarada. Jesus não é uma criatura, ele é o próprio Criador. Isso destrói qualquer ideia de Jesus ser criado, como defendem, por exemplo, como defenderam os arianos no passado e outras seitas nos tempos atuais. Toda a criação, visível e invisível, que foi feita, veio por intermédio dele. O verso 4 declara: nele estava a vida, e a vida estava... E a vida é a luz dos homens. Essa expressão, nele estava a vida em sétimo lugar, o Verbo é a fonte originária da vida. Tanto a vida biológica, ou seja, a nossa carne, quanto a vida espiritual eterna, ou seja, a parte imaterial do homem. Então, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, certo? Em oitavo lugar, a expressão... Mãe, baixa um pouquinho mais aqui. Aí, obrigado. Diz assim: e a vida é a luz dos homens. Está aí, deixa eu ver o versículo aqui, só um minuto. No verso 4, né? Essa vida que o Verbo possui é a luz que ilumina a humanidade. A luz simboliza conhecimento, verdade, revelação e salvação, em contraste com as trevas da ignorância, do pecado e da morte. O verso 5 corrobora isso. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa expressão, a luz resplandece nas trevas, é a luz divina de Cristo que está constantemente presente no mundo, revelando a verdade. Novamente eu cito o que Jesus disse aos discípulos antes de curar o cego. Enquanto eles estão no mundo, eu sou a luz do mundo, está lá em João 8.
certo? Agora, essa expressão em 10º lugar, abre aspas, as trevas não a compreenderam, aí do verso, fecha aspas, aí do verso, na parte B do verso 5, essa expressão, ou essa expressão pode ser como está, não a compreenderam, ou pode ser usada como não a dominaram. O verbo grego aí, que é catalambano, né? Que é capa, alfa, delta, lambda, alfa, mu, beta, alfa, ômega. Desculpa falar esses termos aqui técnicos. Eu quero deixar claro que eu não sou um conhecedor de grego e hebraico, né? Não quero fazer parecer algo que eu não sou, mas para o estudo acho importante, tá? Então, essa expressão que eu citei, essas expressões, pode significar compreender, aprender ou superar ou dominar. Ambas as interpretações neste contexto são válidas, ok? Cadê? O que tu quer? Eu posso... Cadê? Aqui. As trevas da humanidade caída não foram capazes de entender, de compreender ou de aceitar a luz, nem foram capazes de subjugá-la ou extingui-la. A luz de Cristo é invencível. É o que está no verso 6 a 13, que é o testemunho de João Batista e a rejeição humana, que é o início aí do texto, perdão aqui o trocadilho, mas é o fim, é o início do fim do texto que nós estamos estudando. E também os versos 6 a 8 que falam sobre João Batista. Obrigado, Flavinho. Sua missão de testemunhar sobre a luz, o que ele próprio não era a luz, mas ele era um profundo defensor da luz que é Obrigado, Cristo. Leozinho. Isso distingue. Pra que tu faz assim? Calma. Não, passou muito. Mas. E calma. Mas baixou. Mas só um minuto. Mas aí. Então, aí nós vemos tanto o testemunho de João Batista
quanto à sua missão. E no verso 9 nós vemos a verdadeira luz que ilumina todos os homens e que estava vindo no mundo, mãe, na tela lá. Pode continuar. Pode continuar. Eu tenho que baixar um pouquinho aqui de novo. Então, esta luz é a verdadeira. Então, em 11º lugar, enfatiza aqui o texto a universalidade da luz de Cristo. Ela não se restringe a um povo ou cultura, ela é para toda a humanidade. João, aí no verso 10 e 11, diz: estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Veio para o que é seu e os seus não o receberam. E aqui nós vemos nos versos 12 e 13, em 12º lugar, a tragédia da rejeição, ou seja, aquele que criou o mundo não foi reconhecido por ele. Os seus aqui, ou seja, o povo aqui, quando João ele diz os seus não o receberam, João está se referindo ao povo de Israel, a quem ele veio primeiro. Ou seja, Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo, mas quando ele chama Abraão, ele faz um pacto perpétuo com Abraão e é com o povo de Abraão que o Messias deveria vir de uma virgem e salvar todos os povos, inclusive o seu povo, assim como foi feito. Quando rejeitaram, quando o povo de Israel rejeitou o Messias, eles cumpriram sem saber, eles cumpriram as profecias do próprio Antigo Testamento que ele mesmo defendiam. E aí deixa eu me retratar que quando eu disse sem saber, de fato eles sabiam que existiam essas profecias e que eles o rejeitariam. Entretanto, quando rejeitaram Jesus, eles sabiam, mas não sabiam. Por quê? Porque eles não acreditavam que aquele que estava sendo profetizado nas páginas do Antigo Testamento, que para eles é a Torá, era Jesus. Então eles cumpriram essas profecias sabendo, mas não sabendo por uma parte intelectual, mas na sua ação eles agiam como não tivessem conhecimento daquilo. Obrigado, Vena. E aqui nós temos um contraste glorioso. Embora ele foi rejeitado por muitos,
há um remanescente que o recebe. Quem é esse remanescente? Porque as escrituras, elas deixam bem claro que Boa Deus noite, Eric. sempre guardará o remanescente fiel, mesmo até o fim. Você vê que aqueles que lutarão com o falso profeta anticristo, obrigado, mãe, serão aqueles que Deus guardará para o fim. Agora, em em 14º lugar, essa expressão a todos quanto receberam, não somente falando dos judeus, mas aqui quando João diz a todos quanto, ele está dizendo que aqueles que acreditarem no Messias, estes, e aí invocando novamente a teoria de Paulo, Obrigado, Rodrigo. que ele defendeu os romanos, sendo filho de Deus aqueles que acreditam em Cristo, a todos quanto receberam, isso implica em receber a Cristo. E aí eles recebem, ou seja, eles fazem um ato de se achegar-se a Cristo. E qual é o resultado disso? O resultado é o que está aí na parte B do verso. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, não nascemos filhos mas por meio de uma noção, vivemos uma nova filiação de que a Deus por meio da concedida por meio da graça. Sim, tem alguns vídeos que eu conto a minha história, pode pesquisar lá no canal que você vai encontrar. E aí, João, ele diz assim, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da de Deus. Thiago, sabe o nome do vídeo? Não, mas se ele pesquisar... Sabe o que tu vai ter que fazer? Tem muitas pessoas que perguntam isso. Tu vai ter que escrever nesse vídeo, minha história. Alguma coisa assim que é mais fácil. Eu acho que tem na minha história. Mas talvez eu possa gravar um outro... Atualizando. Então, essa expressão não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus, isso refuta qualquer ideia de salvação alcançada por uma linhagem familiar, ou seja, de sangue. Obrigado, Pai. Isso... Elias também apareceu. Então, somente, obrigado, Elias, isso não somente refuta uma linhagem familiar, mas também refuta um esforço humano que João diz aí desse esforço humano pela tradução vontade da carne, ou mérito humano que João fala aí pela vontade do homem. A filiação a Deus é um
é um ato soberano e gracioso de Deus, um novo instrumento espiritual. Está aí no verso 14 e 15. E o verbo se fez carne, ou seja, o centro da humanidade de Cristo é a encarnação. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e continua o texto. Essa expressão, e o verbo se fez carne. Trancou. Opa! Voltou? Não. Agora voltou. Não precisa te sentir abandonado. Não, Eu tô aqui, meu bem. Não, o teu pai e o Elias, nenhum dos dois aparecia, eu já tava me sentindo abandonada aqui, sozinha. Não abandona minha mãe poderosa. Não, mãe poderosa. Então vamos retomando aqui, perdão. Essa expressão para você pescar, ela tem uma expressão sigma, alfa, RHO-X-TC elevato. Essa é a afirmação central que estabelece a humanidade de Cristo. O termo Saques, Sigma, Alfa, X, perdão, minha pronúncia, significa carne, ou seja, enfatiza a plena e verdadeira humanidade, incluindo as fraquezas e limitações físicas, mas, exceto o pecado, isso significa que o Deus eterno e transcendente assumiu uma natureza humana completa, falado por Paulo lá em Filipenses 2, não vamos ler agora, mas a referência, né? Falando sobre a natureza completa, ou seja, entre corpo, alma e espírito. Ele não apenas parecia humano, mas de fato era humano em sua encarnação. E sua encarnação é Deus tornando-se homem. Repito, isso de fato é encarnação. Jesus não fez uma... Obrigado, Patas. Como vou dizer? Boa Ele noite, não Achadinho. fez uma... perdi a palavra. Eu quero dizer que isso não fez uma encenação. Não, de fato, ele tornou-se homem para morrer em nosso lugar e pagar nossa culpa. A expressão aí habitou entre nós, do verso 14, no grego, que é varepíssimo, sigma, kepa, eta, num, ômega, sigma, varepíssimo, num, testes. Essa expressão, o verbo grego esquenose, e aí tem algumas outras expressões, não vou citar tudo novamente, significa literalmente, né? Essa expressão significa literalmente amor sua
tenda. Obrigado, João. Ou tabernáculo. Isso evoca a presença de Deus no Antigo Testamento no tabernáculo. Lembra quando existiam ritos e cerimoniais aonde o sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, com toda a proteção e segurança, senão ele morrer. Sim, todos os dias, exceto alguns quando eu não estou muito bem, mas geralmente é todos os dias. Que era um lugar de encontro entre Deus e seu povo. Agora, Deus habitou entre o seu povo, entrou no Santo do Santo Celestial, que é o lugar onde Deus está, literalmente, e tomou uma forma mais íntima, pessoal, em Jesus Cristo. Então, antigamente, o povo sabia que Deus era representado por uma tenda, só que Deus estava longe. Eles não viam Deus. Então, quando Jesus se encarna e se faz um de nós, Deus parece mais palpável, mais semelhante a nós. Então, quando Cristo vem e ele chega a nós, e ele se faz carne, come da nossa comida, tem as nossas dores, passa as nossas lutas, essa parece que Deus, ele vem e ele pode então entender as nossas limitações. É por isso que tem uma passagem que diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores. Então, ou seja, ele entende o que é passar, porque de fato ele passou. A glória de Deus que estava outrora numa tenda, agora está em um homem. Ou seja, deixa eu dizer novamente, a glória de Deus que outrora estava em uma tenda, agora está em um homem, ou seja, em um Deus encarnado, que é Cristo Jesus. Obrigado, João. Diz pra ele que vai ficar no... Vai ficar salvo lá no YouTube, tá, João? Se tu quiser, me manda uma mensagem aqui, que assim que eu publicar lá no YouTube, ou entre hoje e amanhã, eu te mando o link. Porque o TikTok, até carregar toda a live, ele demora um pouquinho para me poder baixar. Mas assim que eu publicar lá, eu te mando o link, certo? Provavelmente você tem acesso ao YouTube, né? Aqui. Então, e aí eu vou terminando por aqui, mas eu queria dizer só agora em último lugar, amanhã a gente continua, que essa expressão cheio de graça e de verdade manifesta a plenitude do favor imerecido de Deus, ou seja, da graça de Deus e da verdade, a
realidade divina e a revelação. A graça se refere-se ao amor misericordioso de Deus pelos seus filhos, enquanto a verdade refere-se à revelação perfeita de Deus que nós vemos na encarnação de Cristo e também posterior na revelação escrita, que é a Bíblia. E por fim, em último lugar, deixa eu fazer aqui para vocês. O João também é teólogo, viu? É? Como tu sabe? Porque tá escrito no... Obrigado, João. Deixa eu só ver o que foi. Então, a essa última expressão, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, João, como testemunha ocular de Cristo, testifica da glória de Jesus. A glória que eles, ou seja, os discípulos e povo viram, não é uma glória exterior de pompa, mas era a glória de um caráter perfeito, de milagres e principalmente de sua divindade manifestada em sua humanidade. Repito, a sua glória de um caráter perfeito de milagres e principalmente da sua humanidade, da sua divindade manifestada em sua humanidade. A palavra unigênito aí no grego, monogênis, ômico, gama e outros, significa único de seu tipo, ou seja, exclusivo. Jesus, claro que todos que nasceram e se converteram são filhos, mas neste sentido que João está falando, ele é o único filho de Deus. É por isso que João diz o filho unigênito, porque neste sentido ele é o único filho que tem a mesma natureza hoje de Deus. Ou seja, quer dizer que mesmo quando nós seremos exaltados, nós não teremos a mesma essência. Nós teremos a natureza de Deus, mas Jesus tem uma essência distinta. Por isso que ele é o Filho unigênito. Jesus é o Filho único, exclusivo, no sentido de ter a mesma natureza divina que é única. O texto de João 1,15 diz: João Batista novamente testifica sobre a preeminência de Cristo Jesus, afirmando que ele já existia antes de João, apesar de ter nascido depois. Boa noite, Janina. Que o verbo se fez carne, essa é a grande verdade
que João revela. Isso significa, e aí eu volto a dizer aqui, ele sentiu todas as nossas lutas e coisas. Então, o que eu queria passar com esse estudo é que nós, sabendo da natureza de Cristo e sabendo o que ele passou e sabendo da sua dupla natureza, ou seja, a natureza humana e a natureza divina, nós sabemos que ele sabe o que nós passamos. E isso pode ser um consolo para o nosso coração. E nós podemos entender disso, certo? Em Cristo, ele sendo Deus, ele submeteu-se voluntariamente a uma humilhação de Cristo. Por isso que tá dando eco no som. Ué, Já tá terminando, né? já está terminando, eu vou ter que ir, porque eu tenho 21%, mas eu só queria dizer que Cristo tem que botar que Cristo, ele sabe das nossas dificuldades. E é claro que talvez você não goste muito de ficar vendo. Vou ter que... Só um minuto, irmão. Talvez você não goste muito de ficar... Ué. Não tá... Não tá carregando? Ué. Tira só isso aqui e põe de novo. Vai. Talvez você não goste de ficar fazendo esses termos técnicos, né? Porque até no estudo da Bíblia a gente tem que ter uma certa técnica. E como eu disse, eu não quero parecer embora eu me considere um professor, eu não quero parecer algo que eu não sou. Eu ainda não tenho conhecimento total técnico, mas dá para quebrar um galho. E isso é para mostrar que em todas as línguas, e que o estudo das línguas originais fazem nós entender melhor quem Deus é e o que a Bíblia quer nos dizer de como Deus é. Ou seja, na encarnação nós contemplamos a bondade de Deus em Cristo Jesus e vemos que Ele pode ajudar, nos auxiliar, certo? Seja bem-vinda, Kelly, Kelly, Miguel. Então, deixa essa mensagem em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tem um hino que eu gosto muito. Eu quero terminar com esse hino, com uma oração,
E eu quero que você preste atenção nessa letra. Mas vamos primeiro a uma oração, tá? Querido Deus, muito obrigado por mais uma palavra, por mais um momento precioso de comunhão, que possamos ser gratos pela vida que o Senhor tem nos dado e que possamos amá-lo, respeitá-lo, reverenciar pelos nossos pecados e nos ajude a passar por todos os dilemas sofríveis da nossa vida. Que a sua graça possa nos consolar-nos e nos dar força para vencer todos os obstáculos. Oro por todos aqueles que estão aqui e te agradecemos, Senhor. Muitas vezes oramos pedindo, mas te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E te agradecemos pelas nossas vidas, por estarmos bem, por termos um alimento em nossa mesa. Nisso, oramos pedindo e agradecendo em nome de Cristo e louvando a Cristo pela sua natureza. Amém. Então, que Deus abençoe todos. Eu vou cantar e aí eu já vou encerrar. Que Deus abençoe todos. Que a paz e a graça de Deus cresça em você. Que Deus conforte o seu coração e te dê a paz. Vamos lá? Preste atenção na letra e aí eu quero saber o nome e o nome. Viu ali? Então vamos lá. É um hino solene, tá? Também ao nascer, Cristo vem contar o poder. Antes dor sofreu, hoje o reino recebeu, hoje o reino recebeu. Qual Cordeiro do Senhor foi o nosso Salvador. Ontem sob a cruz penou, mas agora conquistou. Mas agora conquistou. Quando tanta dor sofreu, a seus filhos defendeu, ele restaurou a lei. Hoje é do mundo rei, hoje é do mundo rei. Essa tá difícil. De que? O Elias botou essa, tá difícil. Desertado pelos seus, pôs a sua fé em Deus. Tudo quanto padeceu, só por nós Jesus
Só por nós Jesus sofreu. Boa noite. Tá, tu não vai dizer qual era? Então meu Deus nascer número 115 do Inário Verde. Eu vou procurar uns outros inários aí para tentar ver umas outras músicas. Boa noite a todos. Até Que amanhã. Deus abençoe, até amanhã. E hoje eu vou tentar gravar algumas outras palavras aí. Amanhã talvez saia o nosso vídeo lá para enquete, tá? Eu sei que eu tô prometendo isso faz alguns dias, mas vai ser nesse mesmo texto de João 1, até por isso que eu tô fazendo essa mensagem, certo? E amanhã temos a última palavra desse estudo. Que Deus os abençoe. Boa semana. Você te queima. Não foi. Aonde? Aonde? Aqui embaixo. No setinho. Não. Aqui, ó. Aqui? Não. Aqui, ó. Aqui? É.